na minha opinião, a reforma do Congresso se preocupa muito. Bastidores do Poder. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Aqui a gente discute o que foi notícia nesta semana que passou e já debate também os temas que serão discutidos na semana que começa. Comigo, mais uma vez, estão elas, Zezé de Lima e Rose Guglielminetti. Bom dia, meninas! Muito bom dia, Marcão. Muito bom dia a todos os telespectadores. Vamos lá! Bom dia, Marcos. Bom dia a todos. E a gente começa o programa de hoje falando sobre um assunto que rendeu bastante durante essa semana, que foi o anúncio pelo Ministério da Saúde do início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Então, dia 15 de setembro começa essa aplicação da terceira dose, segundo o Ministério da Saúde, só que o governador do estado de São Paulo, João Dória, já se antecipou e marcou o início da aplicação desta terceira dose para o dia 6 de setembro. Conosco está na ponta da linha, ali no outro lado da internet, o professor do Instituto de Química da Unicamp, o Luiz Carlos Dias. Professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Olá, Marcos, Zezé, Rose, é sempre um prazer estar com vocês. Professor, a gente fica, a gente está vivendo um período excepcional, que a gente nunca passou por uma experiência como essa, talvez desde a gripe espanhola, e a gente fica com muitas dúvidas, principalmente em relação à vacinação. Eu queria que o senhor falasse para a gente, explicasse, qual é a necessidade desta terceira dose, se existe mesmo essa necessidade, porque a Organização Mundial de Saúde não gostou muito, está meio contra essa aplicação da terceira dose, porque considera que os imunizantes deveriam ser destinados a outros países, os mais pobres, para também tentar reduzir a circulação do vírus nesses países, porque conforme o vírus circula, quanto mais ele circula, mais ele se multiplica, e quanto mais ele se multiplica, mais ele muda, e aí podemos ter o risco de ter variantes ainda mais graves do que a Delta. Então eu queria que o senhor falasse se foi uma atitude acertada do Ministério da Saúde e também do governo do estado de São Paulo, a aplicação desta terceira dose, ou é uma coisa que ainda não deveria ser colocada em prática, que ainda precisaria de mais estudos, mais debate a respeito disso? Olha, são várias perguntas que você fez ainda, mas as suas colocações foram muito boas. Olha, Marcos, sempre houve um descompasso muito grande no combate à pandemia desde o início, lá em 2020. O SUS, ele é um mecanismo que funciona muito bem, mas ele precisa de um pacto federativo, um pacto que nós chamamos de tripartite, que envolve o Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais e o Conselho Nacional de Secretários Municipais, Então, o CONASCENS e o CONAS. E eles usam, o SUS ele usa o PNI, mas infelizmente está faltando diálogo, está faltando organização, está faltando liderança desde o início, Esse é um assunto técnico. E esse assunto técnico ele deveria ficar sob responsabilidade dos técnicos do Ministério da Saúde e do PNI. No Brasil, o Ministério da Saúde ele é responsável por distribuir todas as doses de vacinas, mas infelizmente a gente está vendo aí questões políticas e o que eu tenho é algum receio de que possa haver desabastecimento. Com relação à necessidade de uma terceira dose para essa população mais idosa, Marcos, é o seguinte: as vacinas elas estão salvando milhões de vidas. Mas as vacinas, a população precisa entender que ela é uma das ferramentas, ela é a ferramenta mais importante nesse processo. Ela fornece uma camada de proteção, Ela, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que a gente possa sair da pandemia. Mas a vacinação, ela tem que ser encarada como um pacto coletivo. As vacinas, elas só funcionam se elas forem administradas, por exemplo, na população em grande escala. Nós precisamos de uma alta cobertura vacinal. As vacinas, elas não oferecem uma proteção individual, elas oferecem uma proteção coletiva. Por isso que a gente precisa de uma ampla cobertura vacinal. É conhecido, por exemplo, já não é só para as vacinas contra a Covid, mas para qualquer tipo de vacina, que as faixas etárias mais altas, elas perdem imunidade, À medida que você vai envelhecendo, nós não vamos envelhecendo só assim, rugas, barba branca, cabelo branco, Não, nosso organismo também vai envelhecendo por dentro. Então, é normal, por exemplo, que pessoas mais idosas, elas tenham uma resposta
menor, uma resposta menos robusta, por exemplo, tanto de imunidade natural quanto a proteção induzida pelas vacinas. Então, à medida que você vai ficando mais velho, nós vamos ficando com o sistema imunológico mais comprometido. Então, nós temos também os imunossuprimidos, que têm vários problemas. Nós temos aí vários profissionais da saúde atuando aí na linha de frente que têm mais de 60 anos, né? Que já completaram, por exemplo, o seu esquema vacinal aí há mais de 5, 6 meses. Então, para esses grupos específicos, eu tendo a discordar dessa colocação da Organização Mundial da Saúde. Eu entendo que é importante aplicar, sim, uma terceira dose para quem tomou essas vacinas em 2 doses há mais de 6 meses ou para quem tomou a vacina da dose única da Janssen, né? É normal que pessoas mais idosas, Marcos, Zezé, Rose, né, e os telespectadores, e os imunossuprimidos, ocorra diminuição da resposta de proteção do sistema imunológico. Isso é um processo conhecido como imunossenescência. Agora, professor, boa tarde. Diante dessa questão que o senhor falou que o senhor é favorável aos 6 meses, eu estou entendendo que a vacina contra a Covid, ela vai ser anual. E também, o que a gente tem visto, eu concordo com o senhor quando o senhor coloca que salvou muitas vidas e a gente tem visto, assim, uma mudança no número de internações, de mais leitos sendo oferecidos, e isso já é um respiro para a nossa vida e principalmente para os gestores de saúde. Em relação à Covid-19, o senhor acha que nós vamos ficar livres dela mesmo com a vacina? Vai chegar uma hora que nós vamos poder abrir mão da máscara, que nós vamos poder voltar à nossa vida normal? Olha, Rose, essa é uma questão complicada. Eu adoraria ter uma resposta positiva para você, né? Muito provavelmente nós vamos conviver com esse vírus, nós vamos coabitar com esse vírus. Se vai haver ou não a necessidade de uma vacinação anual, nós ainda não sabemos. Mas nós estamos num cenário em que a variante Delta apareceu. A variante Delta ela é uma variante mais transmissível, ela é mais infecciosa, ela infecta mais rapidamente as pessoas não vacinadas principalmente, mas também as vacinadas apenas com a primeira dose. Então ela consegue fugir um pouquinho da resposta de proteção induzida pelas vacinas, né, após apenas a primeira dose. Ela deixa as pessoas infectadas, vacinadas ou não, com uma carga viral muito mais alta quando comparada com as variantes anteriores. Então ela é uma variante de atenção que está buscando um espaço aqui no Brasil, disputando esse espaço com a variante Gama. Nós não sabemos se a variante Delta já é dominante ou não no Brasil, porque o Brasil faz pouca vigilância genômica, infelizmente, né? O Brasil também testa pouco, mas a variante Delta, ela está sendo responsável, sim, pelo maior número de infecções, de hospitalizações e de mortes no mundo inteiro, mesmo naqueles países vacinados. Então, nós ainda não sabemos se nós vamos realmente precisar de uma vacinação anual. Muito provavelmente, após o controle da pandemia, nós vamos conviver com o vírus. Outras vacinas mais robustas vão surgir. Não esqueça, Rose, que essas vacinas que nós estamos usando hoje, elas foram desenvolvidas num outro momento, num outro cenário, com outras variantes em circulação. Elas não foram desenvolvidas para combater a variante alfa, beta, gama e a delta, principalmente. Então, as vacinas no futuro, elas muito provavelmente, né, as plataformas vão ser atualizadas para o material genético dessas novas variantes, mas o que é fundamental é vacinação rápida, né? Porque vacinação rápida, não só no Brasil, nos Estados Unidos, no Reino Unido, né, em Israel e nos outros países, vacinação rápida no mundo inteiro, né? Essa preocupação da Organização Mundial da Saúde que o Marcos citou anteriormente, ela é uma preocupação realmente assim, muito grande. Nós temos que ter em mente de que o mundo só vai sair da pandemia depois que nós vacinarmos cerca de 80%, talvez mais, da população mundial. Você vê que hoje nós temos aí 54% da população mundial vacinada com pelo menos a primeira dose, mas nos países de baixa renda, 1,4% apenas da população foi vacinada com a primeira dose. E esse cenário, Rose, é muito preocupante porque ele pode levar ao surgimento, por exemplo, de super cepas, de super variantes, né, de variantes que sejam ainda mais transmissíveis, mais infecciosas. Então, eu entendo a preocupação da Organização Mundial da Saúde de que, antes de administrar uma terceira dose para toda a população, nós temos que vacinar quem não tomou nenhuma dose, né, ou que ainda não completou o esquema vacinal. Acontece que pessoas estão morrendo, né, principalmente pessoas das faixas etárias mais altas, os imunossuprimidos, então nós temos que cuidar assim. Então, nesse ponto, eu sou favorável a esse esquema de vacinação com uma terceira dose para esses grupos, né, de faixa etária mais alta e imunossuprimidos. Bom, professor Zezé de Lima falando,
Bom, o senhor disse que não sabe como que vai ser essa política de vacinação, se vai ser anual, não tem ainda nada definido nesse sentido. Mas essa dose está sendo chamada de dose de reforço. O que faz uma dose de reforço? Olha, Zezé, é o seguinte, né? Segundo especialistas, né? Segundo cientistas, há uma diferença entre uma terceira dose e uma dose de reforço, né? Uma terceira dose seria a dose necessária para completar um esquema vacinal para atingir aquela proteção desejada, certo? E uma dose de reforço é aquela que vai fazer a manutenção, por exemplo, do nível de anticorpos, né? De resposta de célula de proteção, de resposta humoral ou de anticorpos neutralizantes ou não neutralizantes, né? Então, essa é basicamente a diferença, né? Teve um estudo que foi realizado agora, inclusive, pelo Instituto do Coração, né? Pelo INCOR, pela Faculdade de Medicina da USP, que recomendou, por exemplo, uma terceira dose ou essa dose de reforço contra a Covid para indivíduos com 55 anos de idade ou mais que foram imunizados com a Coronavac. Né? Essa dose de reforço, inclusive, ela está sendo defendida pela Anvisa. Acontece que essa dose de reforço, ou como nós estamos chamando aqui, ela não vai ser aplicada só nas pessoas que tomaram a Coronavac, tá? Isso tem que ficar muito claro. Há muita desinformação por aí. Ela vai ser aplicada em todas as pessoas que tomaram ou a vacina em dose única da Janssen ou qualquer outra vacina, por exemplo, com um esquema vacinal completo que tenha mais de 70 anos, né? Porque nós vamos começar em nível nacional com a vacinação para pessoas acima de 70 anos. Agora, aqui no estado de São Paulo, né, o governador anunciou que vai vacinar pessoas acima de 60 anos, né? Uhum. Agora, professor... o Ministério colocou que essa decisão pode colocar em descompasso aí a quantidade de doses que o Estado vai receber e o público que ele tem para vacinar, né? Aí eu entendo que é aquela discussão política que o senhor falou. Mas o que eu queria ver também com o senhor é o seguinte, vai vir essa dose, essa terceira dose, também está sendo chamada dose de reforço, e o que está sendo colocado é que não necessariamente a pessoa vai tomar a mesma vacina que ela tomou antes. Isso aí é uma coisa que já foi testado e se viu que dá resultado, professor? Olha, Zezé, Rose e Marcos, há muitos estudos em andamento, tá? Então nós ainda não temos, assim, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva sobre qual é a melhor vacina a ser aplicada como uma dose de reforço para quem já tomou, por exemplo, as outras vacinas. Então, por exemplo, existem dois tipos de combinação que estão sendo estudadas hoje. Uma combinação que é uma combinação homóloga, que é, por exemplo, a pessoa tomou 2 doses da Coronavac e vai tomar uma terceira dose da vacina da AstraZeneca, por exemplo, ou da Pfizer, ou da Janssen. Perdão, essa é uma combinação heteróloga, quando você toma vacinas diferentes. Uma combinação homóloga é quando você toma 2 doses de uma mesma vacina, Coronavac, e a dose de reforço da mesma vacina. Então, tem estudos tanto de combinação homóloga para uma terceira dose ou dose de reforço de uma mesma vacina, ou combinações heterólogas, ou estudos de intercambiabilidade, que é quando, por exemplo, a terceira dose, ou essa dose chamada de reforço, na verdade, né, ela é aplicada em pessoas que já tomaram outra vacina. Os resultados preliminares divulgados até um momento, todos eles sugerem que sim, que há benefícios em tomar uma dose de reforço, seja uma combinação homóloga ou, principalmente, Zezé, uma combinação heteróloga. Quando você se vacina, né, você tem um aumento inicial, por exemplo, no número de células imunológicas, né, que a gente chama de anticorpos neutralizantes, de anticorpos não neutralizantes, de células de memória. Mas eles diminuem com o passar do tempo para todas as populações, inclusive para os mais jovens, mas só que eles diminuem mais rapidamente, eles são menos robustos, né? A resposta de proteção é menos robusta e ela é menos potente à medida que você fica mais velho. Ela diminui mais rapidamente nas faixas, né, etárias mais altas e também para os imunossuprimidos. Mas só que esse processo, quando você toma a primeira dose e a segunda dose, ele deixa no organismo, né, das pessoas uma espécie de reservatório, de memória, né, que dura, né, vai durar, por exemplo, dependendo do seu sistema imunológico. Nos mais jovens dura mais tempo, nos mais idosos dura menos tempo, né? Eles decaem, por exemplo, rapidamente. Só que quando você toma uma dose de reforço, você estimula, né, você promove, né, um efeito, um processo chamado de maturação
dessa resposta de proteção, fazendo com que os anticorpos, né, neutralizantes, não neutralizantes ou as células de memória que são produzidos, eles se liguem, inclusive, agora com mais força, aumentando a sua potência. Então, todos os estudos agora, tanto de vacinações homólogas, em que a terceira dose usa a mesma vacina que já foi usada as 2 doses anteriores, ou de vacinação heteróloga, quando você faz uma dose de reforço, que aí é uma outra vacina mesmo, um estudo de intercambiabilidade, mostram muitos benefícios. Aumento de resposta de produção de anticorpos neutralizantes, não neutralizantes e de células de memória. Então, os benefícios, eles estão, assim, óbvios. Israel, por exemplo, está vacinando já na população, então tem resultados, por exemplo, de vacinação na população real. Isso aí é muito importante. Só que nós não sabemos, por exemplo, ainda qual é a melhor vacina para aplicar uma dose de reforço para cada uma das populações. Isso aí, inclusive tem um estudo do Ministério da Saúde com a Universidade de Oxford, a Unifesp e o Instituto DOR, fazendo combinações de quatro tipos de combinações. Pessoas que tomaram 2 doses da vacina da Coronavac, tomar uma terceira da Coronavac, é um estudo de homólogo, né, de vacinação homóloga. Pessoas que tomaram 2 doses da vacina da Coronavac, tomar uma dose de reforço da vacina de Oxford, uma vacina da Pfizer. E tem estudos, inclusive, agora com a vacina de Oxford, já com a plataforma atualizada para o material genético da variante Gama. Então, muito provavelmente, até final de outubro, até final de novembro, nós vamos ter, né, resultados mais consistentes. Ok. Eu quero agradecer a participação do professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, aqui no Bastidores do Poder. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e até uma próxima. Eu que agradeço, Marcos, Zezé, Rose, é um prazer. Fiquem bem, em paz e em segurança. Isso aí. A gente vai para o intervalo e volta já, não sai daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora nós vamos falar sobre a crise institucional que o Brasil vive neste momento. Na ponta da linha está conosco em contato o professor Wagner Romão, ele que é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Professor, seja muito bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado, Marcos. Uma boa tarde a todos. Professor, a gente tem visto, né, esses diversos ataques do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, ameaças, nem dá para falar que são ameaças veladas, né, algumas ameaças claras de ruptura do nosso processo democrático. E a pergunta que muita gente tem se feito, né, e tem, esse é assunto nas rodas de conversa, é se o Brasil, né, porque antes a gente ouvia falar que as instituições no Brasil eram fortes e poderiam barrar qualquer, né, anseio ditatorial de algum postulante aí a ditador, mas a gente agora fica meio na dúvida, né, em relação a isso, observando o noticiário, observando o dia a dia aqui no Brasil. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é se o Brasil tem um risco aí de sofrer uma ruptura democrática ou se o senhor analisa que não, que as instituições ainda conseguem garantir a democracia aqui no país. Olha, Marcos, há uma disputa aí colocada, né? O Bolsonaro, ele aposta que as Forças Armadas estão com ele e que aparentemente podem optar, né, por se posicionar ao lado dele numa eventualidade de um acirramento ainda maior desse conflito, que já é certamente o momento mais conflituoso desde a Constituição de 88, desde a redemocratização, né? Além disso, ele tem ali um conjunto de atores sociais, sejam aqueles que estão muito ligados ao agronegócio, né? Quer dizer, a setores do agronegócio que entendem que Bolsonaro está certo, está correto nesse processo de enfrentamento. Há setores políticos que continuam sustentando Bolsonaro, não só no Congresso, mas também em outras
em outros setores da própria sociedade, aí na conexão com a economia, né? Eu acho que isso está diminuindo, mas, por outro lado, acho que ele ainda sustenta uma parte aí do PIB, né? Uma parte do PIB mais radical à direita, que não faz muita conta com o aspecto da democracia, né? Mas eu penso que, por outro lado, nós temos aí também as instituições como o Senado, né, e como o STF, o Supremo Tribunal Federal, que estão, pelo menos por enquanto, estão dando respostas importantes, né? Eu acho que essa semana, esse enfrentamento direto que Bolsonaro fez contra os ministros do Supremo Tribunal Federal e que foi barrado, né, que foi segurado ali pelo presidente do Senado, acho que isso indica essa situação, né? Agora, o que me parece que está acontecendo é esse jogo, né? Quer dizer, é um jogo de tensionamento, um jogo de mobilização dos seus apoiadores, né, mais diretos, desse campo social que ainda é forte no país, no contexto do processo político na sua naturalidade, naquilo que vai ser as eleições para 2022, né? Eu penso que é isso que está acontecendo. Eu não vejo força política do Bolsonaro para tentar um golpe de Estado nesse momento. Bom, professor, Zezé de Lima falando. Tudo bem, Zezé? Tudo jóia. Olha, eu estava aqui ouvindo atentamente a resposta do senhor e um ponto me chamou muita atenção, que é quando o senhor diz que as instituições, né, ou seja, no caso, o Senado, deu uma resposta à altura e que eu entendi que a estabilidade política que a gente tem dependido tanto, ela só pode ser conseguida com a resposta à altura sempre dada pelas instituições. É isso, está na mão das instituições garantir a nossa democracia. Quer dizer, elas não podem temer um discurso golpista do Bolsonaro e toda vez que ele for por esse lado, elas respondem à altura? Eu acho que é essa gangorra que nós estamos metidos, Zezé. O Bolsonaro não vai parar de testar as instituições. Veja, esse caso agora do pedido de impeachment dos ministros do Supremo, tanto o pedido do Moraes quanto o pedido que estava sendo gestado do Barroso, né? Qualquer cidadã pode submeter um pedido desse ao Senado, né? Cabe ao Senado autorizar, avaliar, enfim, e até cabe ao Senado também julgar, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o presidente da República, quando o chefe do Executivo faz isso, é claramente uma grande provocação, né? Se a gente entende que a Constituição ela está baseada, ela prevê que a harmonia, a independência, mas também a harmonia dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, quando o presidente da República toma essa decisão, faz essa pressão, faz essa inquirição, me parece que realmente ele está... claro que ele está jogando dentro das quatro linhas do que seria a Constituição, ele como um cidadão, né? Mas ele já ultrapassou as quatro linhas há muito tempo, né? Se a gente pensar na razoabilidade política, né? Naquilo que se espera de um presidente da República que deveria ter, pelo menos, compromisso com a estabilidade política do país. Então, eu penso que, enquanto o STF jogar dessa forma, né, que tem feito, tentando fazer a punição e reagindo até com alguma rapidez, né, no caso aí, por exemplo, desses últimos áudios de Sérgio Reis e Companhia Limitada com relação ao 7 de setembro, eu acho que está havendo uma atuação condizente com aquilo que se espera de uma instituição que deve preservar a democracia e deve preservar a Constituição, né? Professor, a Rose, bom dia. Bom, em cima dessa questão das quatro linhas aí que o presidente vem insistentemente falando como se fosse uma ameaça, como se fosse não, ameaçando, né, a democracia,
eu entendo que os bolsonaristas estão apostando tudo no dia 7 de setembro. E eu comecei a ouvir uma outra conversa, que eu não sei se isso já chegou aí no radar de vocês, de que o Bolsonaro, ele agora já está apostando não mais só nos militares, como no Exército, mas principalmente em relação a um apoio mais ostensivo dos PMs. E que aí sim ele poderia promover e se fortalecer para um futuro golpe político. Os governadores se reuniram nessa semana, preocupados com uma questão do envolvimento político partidário dos PMs e também da convocação que eles estão fazendo e da preocupação de você ter, dentro de um ato público como esse, a presença de um policial militar que, diferentemente de qualquer manifestante, ele vai ter sua arma, ele vai estar lá, ele pode reagir de uma forma mais virulenta. O senhor acha que o Bolsonaro está apostando todas as fichas nesse dia 7 de setembro para poder mostrar força política, para poder medir essa força política, se ele tem ou ainda não, ou tentar amedrontar o país? Eu penso que sim. Eu acho que essa mobilização toda que a gente está assistindo faz parte dessa narrativa, melhor dizendo, desse teatro de operações, né? Ele sempre se considera num teatro de operações. E eu tenho certeza, esse 7 de setembro, que é um 7 de setembro que nunca aconteceu, né? Quer dizer, o 7 de setembro sempre foi uma parada militar e, mais recentemente, desde 95, e aqui eu queria até colocar essa questão, porque eu vi agora que no final da manhã o João Dória decidiu que não haverá uma manifestação que estava prevista para o Vale do Anhangabaú, né? Desde 95, a Igreja Católica, setores dos movimentos sindicais, dos movimentos populares, realizam o chamado Grito dos Excluídos, né? Que é uma manifestação ali pela lembrança, enfim, das pessoas, né? Por justiça social e assim por diante, justamente uma ideia que nasceu para trazer o 7 de setembro para uma linha mais popular, digamos assim, tirar o 7 de setembro do monopólio dos militares, né? O 7 de setembro, desde a redemocratização, passou a ser uma parada militar e ser quase que uma propriedade, né, dos governos e dos militares. Então, eu acho que sim, eu acho que essas manifestações, tanto a vinda do Bolsonaro, que está prevista para vir para São Paulo, né, isso também não tenho notícia de que isso tenha acontecido na história recente, né, como também a manifestação em Brasília, é uma indicação que ele está testando, né? Ele está sempre testando a possibilidade de dar um passo à frente, né? Ele é um golpista, Bolsonaro é golpista. Ele é golpista pelo apoio que ele deu a 64, pela memória de 64, né? E por tudo que ele vem fazendo. Então, claro que nós temos que ter muito cuidado com ele, né? Sempre considerar que é possível uma tentativa de golpe, sim. Agora, eu acho que as polícias militares, se eu concordo com a tua avaliação, que há uma base considerável das polícias militares que apoia Bolsonaro, eu penso também que, de novo, né, o fato de que as instituições precisam mostrar sua força, né, eu acho que essa punição que está sendo feita, ou pelo menos essa investigação que está sendo feita por esse tenente-coronel Alexander, né, que fez essas ações pró-Bolsonaro em redes sociais, coronel Alexander Lacerda, né? Nessa quarta-feira, a Polícia Militar instaurou aí uma investigação, a Corregedoria está fazendo isso. Eu acho que uma punição exemplar nesse caso, ela é extremamente importante, porque essa é uma mensagem que tem que ser passada para a Polícia Militar, para todas as polícias militares do Brasil, né? Professor, bom, eu vou fazer duas perguntas. A primeira, o governador justificou essa decisão de suspender o ato, temendo o enfrentamento das duas turmas, né, Bolsonaro e anti-Bolsonaro. Na eventualidade de haver um enfrentamento, na opinião do senhor, quem ganha e quem perde? Quem ganharia qualquer coisa com o enfrentamento? E a segunda questão, a gente sabe que o presidente Bolsonaro, ele é um cara
que ele se baseia bastante em fake news. Ele faz afirmações baseado em fake news e distorções e tudo mais. Mas há, por parte grande da população, isso antes do Bolsonaro até, uma percepção de que integrantes do Supremo Tribunal Federal não cumprem com o papel que eles deveriam cumprir, que eles são mais políticos do que juízes. Como é que o senhor vê isso? Qual a responsabilidade do Supremo, da conduta de ministros do Supremo, no que a gente vê acontecendo hoje, quando tem uma população, uma parte, eu acho que é pequena, mas é uma população ruidosa, que pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal? Uhum. Deixa eu começar por essa última, Zezé. Olha, as decisões do Supremo, o Supremo é o guardião da Constituição, né? No caso brasileiro, e também ele acaba julgando essas pessoas que têm foro privilegiado, né? O chamado foro privilegiado, ou seja, todas essas que ocupam cargos, né, no Executivo, no Legislativo e assim por diante, e acabam também tomando decisões quando é a última instância também no caso brasileiro, né? Agora, grande parte dessas decisões são sim decisões políticas, seja para a esquerda, seja à direita, seja ao centro, né? Isso é algo que todas as facções políticas, todo o espectro político vai questionar uma ou outra decisão do Supremo, né? O campo da esquerda questionou muito o Supremo ao longo de todo o processo envolvendo a Lava Jato, tudo aquilo que a Lava Jato vinha fazendo, né? E trata-se de uma disputa que me parece possível e até previsível numa democracia, né? Nos Estados Unidos também, o Supremo, a Suprema Corte lá, também toma decisões que são embasadas em determinadas ideologias, que têm algum fundamento, alguma relação com o mundo da política, né? Isso é esperado dessa Suprema Corte. Agora, o que acontece é que o que está sendo colocado é que, eu acho que me parece que uma grande parte dessa tensão é que está se confundindo o ataque à democracia, o ataque ao Estado Democrático de Direito e o ataque à própria Constituição, né, com liberdade de expressão, né, com um democratismo que está muito na boca dessa base de apoio bolsonarista. Então, dizer que o Supremo tem que ser esvaziado, dizer que o Supremo tem que ser fechado, isso não é possível de se admitir num contexto democrático, né? Então, acho que esse aspecto que nós temos que... Oi, diga. Não, de jeito nenhum, isso não é uma possibilidade. Pois é, então eu acho que esse é um campo, né? Então eu acho que essa é uma, com relação à tua segunda questão. Agora, quem ganha, eu acho que todos perdem, né? Todos perdemos. Acho que isso pode sim. Aí eu vou aqui fazer uma... Né, eu gostaria de saber o que o Dória sabe, porque essa decisão é uma decisão muito grave. A gente viu, inclusive, aquela famosa foto do dia da decisão sobre o impeachment no Senado, né? Do impeachment da presidenta Dilma, de um lado o vermelho, de outro lado o amarelo, né? Então, é muito possível que uma polícia militar, né, ali bem municiada, bem preparada, possa fazer essa contenção, né? Nós ainda não tivemos, né, mesmo com todo esse conflito, nós ainda não tivemos uma situação de um conflito aberto entre forças de enfrentamento contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro, né? Então, eu acho que é uma decisão muito dura, é drástica. Eu acho que nós vamos ver ainda questionamentos com relação a essa decisão. Eu acho que Dória também está se colocando nesse cenário, né? Quer dizer, vamos lembrar também que Dória está se alçando aí como uma possível terceira via, deu entrevista para a TV Cultura agora na segunda-feira. Então, ele tá se inserindo nesse embate político aí. Eu acho que, no geral, perde todo mundo, né? Perde todo mundo, mas... E aí depende muito também de como, se eventualmente isso ocorrer, eu acho que é difícil que isso ocorra, acho que é difícil ocorrer um conflito aberto entre essas forças,
mas acho que depende muito do que se vai contar, né? Qual vai ser exatamente a narrativa. De um lado, a gente sabe que haverá uma narrativa bolsonarista e certamente haverá uma narrativa do anti-bolsonarismo. É isso que eu acho que nós vamos ver. Mas eu estou muito curioso para saber se realmente isso vai acontecer, se essa decisão vai ser uma decisão definitiva. Tá certo. Quero agradecer a participação do professor Wagner Romão, ele que é professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, aqui no Bastidores do Poder. Muito obrigado, professor. Até uma próxima. Grande abraço a vocês. Até a próxima. E agora a gente vai para mais um intervalo e volta já já, não sai daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e agora nós vamos falar sobre alguns projetos de leis que estão em tramitação no Congresso Nacional. Nós tivemos também até o Supremo Tribunal Federal nesta semana deixando de analisar, passou para outro dia a pauta, mas a demarcação das terras indígenas e esse pacote que tramitem na Câmara, desses 5 projetos, é chamado de combo da morte pelos ativistas do meio ambiente, também pelos defensores das comunidades indígenas e quilombolas. A gente tem também, durante essa semana, a gente teve 6 mil indígenas protestando, fazendo um acampamento lá em Brasília e a situação é essa, a gente acompanha até um pouco, a gente tem ali uma efervescência nesse momento, nessa discussão em relação à demarcação de terras indígenas. Para conversar sobre esse tema com a gente, está em contato conosco a doutora Sueli Araújo, ela que é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Sueli, seja muito bem-vinda ao Bastidores do Poder. Boa tarde, é muito bacana participar do programa hoje com vocês. Professor, eu queria que a senhora analisasse, vamos começar falando desses 5 projetos, que estão em tramitação no Congresso Nacional e por que eles colocam em risco, segundo os críticos desses projetos dizem, o meio ambiente e também a integridade dessas terras indígenas. Bom, esse ano está sendo um ano bastante complicado. Na verdade, esses processos, parte deles vem já de algum tempo, mas quando trocaram as 2 presidências, Câmara e Senado, e o governo se aproximou do Centrão, projetos perigosos passaram a ser colocados em pauta. Então, a Câmara dos Deputados, por exemplo, depois de anos, votou um texto para a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que, na prática, implode com o licenciamento ambiental que é aplicado há 4 décadas no país. Em relação esse projeto específico do licenciamento, a regra vai passar a ser o autolicenciamento ou a isenção de licença, inclusive sem a devida atenção para efeitos sobre as populações indígenas, sobre as populações quilombolas. Por exemplo, no licenciamento, nós temos o que nós chamamos de autoridades envolvidas. Além do órgão que está licenciando, a gente chama para a oitiva os órgãos que cuidam dessas populações. E no texto que está aprovado, que está hoje para análise do Senado, só vão ser chamados, esses órgãos só vão ser chamados no caso de terras indígenas homologadas e territórios quilombolas titulados. Só para vocês terem uma ideia, 84% dos territórios quilombolas não são titulados. Então, esse é o primeiro deles. Já foi aprovado em maio e está no Senado. Foi aprovado recentemente pela Câmara o que nós chamamos o PL da grilagem, que pega as regras mais flexíveis que hoje são aplicadas só para pequenas ocupações, agricultura familiar, e estende para áreas maiores. Esse projeto, na verdade, são 2, a Câmara votou um deles, ele foi para o Senado e no Senado tem um pior ainda,
e temos mais 2 projetos ligados especificamente à questão indígena e ambos muito ruins, muito perigosos. O PL 490, que está sendo analisado pela Câmara dos Deputados, que aplica o marco temporal que o Supremo está debatendo, assume o marco temporal, dificulta muito a demarcação das terras indígenas, viabiliza o uso das terras indígenas, forma de exploração inadequadas. É um PL assim, realmente uma tragédia em termos de proteção dessas populações. E temos um que é a cara do presidente Bolsonaro, é o PL que pretende garantir mineração em terras indígenas. Então, é um pacote mesmo, um combo da morte, como o pessoal está chamando, tanto em termos de proteção ambiental, quanto em termos da proteção das populações tradicionais. Esses projetos que estão tramitando na Câmara e que atacam frontalmente os direitos dessas populações, eles ganharam força por conta do governo Bolsonaro, porque aí você tem a direita ali no poder, ou porque não há mais proteção para esse indígena, porque a gente sempre ouviu falar que os indígenas têm as suas entidades, as suas associações, a própria FUNAI ali defendendo os seus direitos. E com a mudança do governo, nós sabemos que houve troca, né, de gestores. Eles estão desprotegidos e realmente estão ameaçados, e os deputados se sentiram à vontade para apresentar essas políticas que seriam arbitrárias a esses direitos dos índios? Bom, nós podemos, acho que, dividir em 2 fases no governo Bolsonaro. Em geral, com certeza, a FUNAI sempre se colocou do lado das populações indígenas assim, de uma forma bem efetiva, com todas as suas dificuldades, dificuldade de orçamento, dificuldade pessoal, né? Não consegue fazer tudo o que ela deveria fazer, mas ela estava do lado das populações indígenas. A questão da parte dos quilombolas talvez seja pior ainda, porque a própria atribuição de cuidar ela está indefinida no governo Bolsonaro. Então, com certeza, tem uma desproteção que vem do início do governo, né? Então, em termos de políticas no executivo, né? Por vezes, por exemplo, a própria FUNAI lutando contra os direitos indígenas, né? Com portarias, instruções normativas. Qual é a diferença a partir de 2021, e tanto para a questão indígena quanto a questão ambiental? Você tem a aproximação do governo Bolsonaro, que não estava conseguindo aprovar suas pautas, do Centrão. Você tem a eleição principalmente do presidente da Câmara, que começou a pautar coisas que o Executivo demanda. Então, o governo Bolsonaro vinha com demandas nesse sentido, mas não estava conseguindo aprová-las ou pautá-las para decisão, tanto na questão indígena quanto na questão ambiental em senso lato. Você tinha várias medidas provisórias que caíam por decurso de prazo, por exemplo, a MP da grilagem, a primeira que foi proposta, o Congresso não votou, deu uma reação muito grande, o Congresso não votou. Com a aproximação política, a pauta está sendo colocada assim, tudo, na verdade, que o governo Bolsonaro defende, e as votações têm ocorrido numa celeridade, assim, em termos de qualidade da democracia, inadmissível. Tem parte desses processos que eu estou mencionando. Você, por exemplo, licenciamento ambiental, depois de anos, o relator ele divulga o parecer dele num dia, no dia seguinte, ou no máximo 2 dias depois, estava tudo sendo votado, um projeto que mexe com toda a economia do país. Um texto todo modificado em relação àquele que vinha sendo debatido. Grilagem é a mesma coisa. Grilagem acho que foi até pior. Colocaram 6 horas da tarde, 8 horas da noite já tinha sido votado na Câmara dos Deputados. Provavelmente grande parte dos parlamentares nem leu o que estava sendo votado. Então, você une esse pacto político, o Centrão e o presidente da Câmara, principalmente, aceitando essas pautas que estavam travadas, porque são pautas polêmicas, e assumem um processo de votação que eu considero altamente antidemocrático, que vem um pouco da questão da pandemia,
Mas as comissões e o regimento da pandemia acabaram em dezembro. Em tese, esses processos tinham que estar sendo analisados no ritmo normal. E agora vai tudo de trator para quando o executivo quer, nesses projetos tem ido tudo assim numa tratorada de plenário, que a oposição não tem qualquer chance nem de mexer no texto. É uma situação bastante perigosa. Estamos numa época para essas pautas de interesses difusos, interesses coletivos, uma época muito complicada. Sueli, assim, eu quero ver com você duas questões. A primeira, bom, o governo tem feito isso com muitas coisas, com reforma política, com código eleitoral, que agora mesmo vai votar, tem, né, a Câmara pauta e a gente acorda sobre uma nova legislação e fica rezando para o Senado ver se o Senado baixa. Isso mesmo. Então, como que vocês, já que essa é a prática agora, o que vocês vão mudar na tática de enfrentamento dessas questões? E depois, um outro ponto é que, por exemplo, as questões ambientais, por parte uma parcela boa da população, acha que o pessoal que representa essas questões é um bando de gente que só põe empecilho para o avanço do progresso, vamos colocar assim. Eu não acho isso, mas tem uma população que acha isso e que dá suporte para esse tipo de legislação, né? Existe alguma meia-culpa a se fazer? Bom, provavelmente tem uma dificuldade de comunicação que tem que ser assumida, né? Então, vamos pegar, por exemplo, a comunicação da Frente Parlamentar da Agropecuária. Normalmente, eles exageram no tom e pegam mensagens bem simples, não querem ser técnicos de forma alguma. Então, talvez tenhamos que assumir uma dificuldade de comunicação, né? De qualquer forma, isso sempre... Na verdade, a comunicação talvez tenha que a gente tenha que adaptar a tempos do governo Bolsonaro, em que tudo está exagerado, né? Você está lutando contra uma visão negacionista, não só da ciência, mas da importância desses temas, né? E isso está na população, assim, pelo menos em parte, né? Naqueles que votaram no presidente, assim, mesmo que a gente não concorde aí com a pauta dele, ele é líder, pelo menos essa liderança até tem caído, né? Nos últimos tempos, mas ela existe, então ele tem uma força nessa liderança. E esse discurso, né, ele tem que ser desconstruído, provavelmente com tons mais fortes do que os grupos que trabalham nesses temas têm feito. E muitas vezes você está mexendo com temas complicados em termos de conhecimento científico, né? Então, isso sim, tá? Mas, assim, jamais admitir que, por exemplo, a forma como eles veem, né, a questão ambiental como burocracia, como discurso sem sentido, você admitir isso, não dá para ser por aí, né? Então, assim, eu acho que em cada um desses temas tem formas de direcionar para tentar conseguir um resultado melhor. De qualquer forma, no Congresso, isso está sempre muito complicado. Nós estamos obtendo... Hoje teve uma votação, ontem à noite e hoje de manhã, sobre um projeto de lei que não está nessa lista do combo, só para exemplificar, e que flexibiliza a ocupação de áreas verdes, matas ciliares em perímetros urbanos, nas cidades. Do ponto de vista técnico, isso é um absurdo, porque as matas ciliares protegem das inundações, protegem a própria população. Então, nós estamos falando de risco de morte, né? A votação foram 300 e poucos votos a 140. O pessoal vai flexibilizar, foi para o Senado também, né? Estamos sempre esbarrando nesses 140, a gente só consegue 140 votos. Quem trabalha, os parlamentares que votam favoravelmente às questões ambientais não passam de 140. E nós temos que, de alguma forma, romper com essa barreira e conseguir alcançar mais parlamentares. É uma luta,
Eu acho mais simples em fazer essa comunicação em alguns temas, por exemplo, o PL 191, aqui Mineração em Terra Indígena, parte do Combo, que é um projeto dos sonhos do presidente da República. Ele é um projeto que tem tido dificuldade no Congresso, talvez porque ele é tão liberal geral para o garimpo em terra indígenas, é tão evidente isso no texto, que até agora eles têm tido dificuldade. É um projeto que já tem aí 1 ano e meio tramitando, e mais ou menos isso. O ex-presidente Rodrigo Maia se negou a colocar em pauta, disse que aquele ele não colocaria, cumpriu, não colocou. O presidente Arthur Lira está falando em colocar, mas não pautou efetivamente em nenhuma reunião. Então, tem projetos em que essa comunicação contra ela fica mais simples, porque são projetos em que eles ultrapassaram barreiras. Mas temos que aprender a envolver a população, entender o risco disso tudo, né? Desconstruir essa imagem de que crescimento econômico pode ser feito sem cuidados ambientais. A crise climática está aí, está evidente. Nós estamos sofrendo isso, ou é calor demais, ou é frio demais, a inundação, tudo exagerado, isso é no mundo inteiro. Então, a crise climática já está aí. Você não tem como negar uma coisa que está aí. Os próprios agricultores hoje estão trabalhando com problemas seríssimos no plantio por causa de falta d'água, por causa do aquecimento. Então, eu acho que tem um aprendizado e temos que ter pressa nisso tudo para comunicar melhor. Acho que talvez seja... você perguntou assim, o que aprender disso tudo, né? Uhum. Sueli, pode concluir, por favor, rapidinho, que a gente precisa encerrar. Bom, eu queria chamar a atenção para uma quantidade enorme, na verdade são mais do que esses 5 projetos, de propostas que estão desconstruindo aí pelo menos 40 anos de esforço de construção, de institucionalização da política ambiental e dos direitos de populações tradicionais. Isso está sendo feito diariamente mesmo. Todos os dias você encontra na pauta da Câmara e do Senado propostas nesse sentido. Acho que é importante a população acordar para isso e ver as repercussões e ajudar os... Nossa, são muitos movimentos, muitas organizações da sociedade civil lutando contra isso, mas isso tem que chegar nos parlamentares. Então, acho que é importante a população tentar pressionar os parlamentares. Temos eleições ano que vem, então deixar claro que isso vai atrapalhar. Eu acredito que o posicionamento geral da população brasileira é favorável a esses. Tem até pesquisas que mostram. Favorável à proteção da Amazônia, favorável à proteção dos indígenas. Então, eu acho que é esse o recado final. Tá certo, eu quero agradecer a Sueli Araújo, ela que é especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima, obrigada, gente. Intervalo e voltamos já no CEDEI. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, a gente encerra o Bastidores do Poder desta semana. Muito obrigado, Zezé, Rose, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, Marcão. Tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, gente. Beijo. Tchau. E a você, muito obrigado pela companhia. Uma ótima semana e até domingo que vem. Tchau.